A Casa Folha é uma obra de 2008 dos arquitetos Ivo Meireles e Rafael Patalano, com área próxima de 800 metros quadrados. É locado na praia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em toda a casa há muita transparência e interação entre dentro e fora, quase uma fusão entre eles, com o intuito de melhorar e tornar mais agradável a interação do homem com a natureza. A cobertura funciona como uma grande folha que protege do sol todos os cômodos da casa, com uma forma inspirada na arquitetura brasileira indígena, nas ocas. A residência utiliza técnicas do passado para melhores soluções de conforto ambiental, como a própria cobertura vegetal e a ventilação cruzada, já que o edifício apresenta poucos fechamentos das áreas sociais, demonstrando assim a importância da memória e tradição. Os arquitetos citam que este projeto buscou inspiração em arquitetura brasileira indígena, fruto de climas quentes e úmidos, como o local da casa. Nesse caso, a estrutura aparente em madeira ressalta a conexão com a tradição. Os pilares centrais fazem uma analogia à oca, assim como a complexa estrutura da cobertura. Além disso, em seu interior existe a presença de trançado indígena, reafirmando o contato com a natureza, visto que as fibras reforçam a ligação da construção contemporânea às origens da sociedade brasileira. São espaços abertos que criam uma arquitetura dinâmica. O projeto apresenta espaços livres, que são a essência do projeto, segundo os próprios arquitetos, criando uma relação com a tradição, a arquitetura indígena, onde as ocas não possuem muitas vezes divisórias, tornando seu interior livre. A Casa Folha possui várias funcionalidades pensadas para que ela não só se integre esteticamente à natureza, mas que causasse o menor dano a ela. Então, uma de suas inovações é a tubulação que corre do centro do telhado para o interior da casa. Assim, a água é recolhida, filtrada e usada nas piscinas e nos jardins. O primeiro andar ele tem um pé direito alto e faz com que circule os ventos que vêm do mar em toda a residência, resfriando assim o ambiente. Isso se chama de ecoeficiência low-tech. A estrutura feita de eucalipto ela consegue avançar grandes vãos e o seu telhado com a geometria complexa foi feita de pequenas peças de pinos. Assim, a Casa Folha ela aparenta estar ali desde sempre, porém ela traz consigo inúmeras inovações. A Fazenda Painal é uma obra recente de 2020 do escritório N2B Arquitetura, com área aproximada de 1.293 metros quadrados, e é um projeto locado em Cravinhos, interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. E seu objetivo de tipologia para a fazenda é em realizar uma transição da monocultura agrícola para o sistema de produção agroflorestal, um de seus maiores desafios foi em repensar a estrutura da fazenda, avaliando quais espaços, circulações e edificações eram fundamentais para essa nova fase agrícola. Além das áreas de armazenagem e administração, foram projetadas habitações modulares para os funcionários, sendo essas com uma releitura contemporânea das casas coloniais presentes em fazendas dos séculos XVI e XIX. O projeto apresenta uma estrutura formal, onde uma varanda avança criando uma hierarquia no acesso, com uma estrutura aparente que evidencia sua inclinação e fechamento, uma forte característica da arquitetura colonial brasileira. As residências apresentam uma planta quadrática, com uma sala central, assim como a tipologia da casa bandeirista. O projeto utiliza a taipa, material de fácil acesso, já que é produzido com o solo do próprio local, beneficiando a eficiência térmica do edifício. Além disso, essa técnica era muito utilizada nos edifícios coloniais. Outro material de fácil acesso no período Brasil Colônia foi a madeira. Assim, nota-se a presença de composições com o uso desse material natural, em especial no interior das residências. A Fazenda Painal teve a tecnologia como sua aliada para que ela conseguisse implementar o conceito de agroflorestal. Foram utilizados então sistemas de energia renovável, captação e retenção de águas pluviais para irrigação. Outra técnica usada também foram as paredes de taipa e estrutura metálica para obter uma melhor eficiência térmica da casa e além de contribuir para a linguagem do projeto e a harmonia estética. O Museu Cais do Sertão é uma obra de 2018 do escritório Brasil Arquitetura, com área próxima de 7.500 metros quadrados. Sua locação é à beira-mar, na ilha onde nasceu a cidade do Recife, junto ao Marco Zero, e está inserido em uma região com edificações e espaços tombados com o patrimônio histórico nacional. O estado e o município
fornecia como proposta urbanística manter os galpões do antigo porto, dando a ele novas funções. E para o projeto, foi utilizado um dos galpões existentes com conexão a uma nova edificação de 5.000 metros quadrados, reforçando a estrutura longínqua de construções do porto, para assim abrigar todo o programa do museu. Quanto aos atributos espaciais, o edifício leva em consideração o gabarito de altura do entorno, em especial os galpões ao seu redor. A sua forma também faz uma analogia devido às dimensões das construções em seu entorno imediato. Há também uma subtração na parte inferior, trazendo leveza para a obra e trabalhando de melhor modo o contato com o ambiente natural. Se tratando dos atributos ambientais, o Cobogó garante controle de iluminação, principalmente na incidência solar da fachada oeste, assim como a ventilação cruzada, auxiliado também pelo térreo livre, visto que a região apresenta um clima quente e úmido. Já o teto verde, no terraço, atua no controle de temperatura por meio de inércia térmica, além de garantir a biofilia na arquitetura. A subtração na parte inferior do edifício, com uma estrutura em concreto protegido, cria uma grande praça coberta, um vão livre, que garante um espaço de apropriação onde os próprios usuários ficam livres para sua manifestação e uso subjetivo. É comum que haja apresentações culturais, trabalhando uma melhor relação entre arquitetura, lugar e sociedade. Segundo o Brasil Arquitetura, o conceito do projeto é trazer o vasto mundo do sertão nordestino para o beira-mar da metrópole, sua paisagem, clima, biodiversidade, ocupação urbana, tradições, artes, crenças, migrações e sua potente música. Segundo os arquitetos, o objetivo foi criar um novo marco na paisagem da cidade, que deve funcionar como um agente de requalificação urbanística do centro histórico, reforçando os laços da cidade com suas águas, canais, rios e mares. Esse edifício é símbolo da identidade cultural de Pernambuco, já que é uma homenagem a Luiz Gonzaga. Com isso, ele tem a necessidade de representar o local. O Cobogó faz analogia aos galhos secos da vegetação e ao solo rachado do agreste. Segundo a própria equipe de projeto, foi utilizado também para a representação o concreto pigmentado amarelo ocre. Vale citar que é uma área envoltória de bem tombado, já que o Marco Zero de Recife está próximo. Deste modo, o edifício não pode gerar muito impacto na região, devido à preservação histórica e cultural. O Museu do Cais ele traz o universo do sertão em suas múltiplas vertentes através de um moderno equipamento à beira-mar. Ele usa dos elementos mais modernos para referenciar a vida sertaneja, como por exemplo a sua própria estrutura sofisticada em concreto protendido, que possui um vão aproximadamente de 65 metros. Outro elemento usado como forma de inovação é o cobogó executado em concreto geopolimérico. O museu hoje ele se torna um encontro do high-tech com o low-tech, da tradição com inovação.